Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, vamos buscar a presença e a direção do Espírito Santo neste momento para nos abençoar nessa mensagem. Amém? Senhor, diante da Tua presença aqui estamos, agradecidos pelas misericórdias do Senhor. Tu sabes que nosso maior desejo seria estarmos reunidos na nossa igreja com todos os nossos irmãos, mas infelizmente isso não é possível por enquanto. Cremos na graça e na misericórdia do Senhor que em breve estaremos todos juntos reunidos, adorando o Senhor, podendo nos pegar as mãos, nos abraçar. Pedimos a bênção do Senhor pelo nosso país, pela nossa nação, pelo mundo, para que o Senhor possa usar este momento para que as pessoas se arrependam, se convertam e voltem para o Senhor. Eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor venha, pelo poder do Teu Espírito Santo, nos conduzir através dessa mensagem, que o Senhor possa falar de maneira poderosa aos nossos corações. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Sem o Senhor, sem a direção do Senhor, sem o mover do Teu Espírito Santo, sem a Tua graça, nós não temos capacidade nenhuma. As nossas palavras, os nossos conceitos e pensamentos não têm, Senhor, nenhum valor diante da grandiosidade do poder do Teu Espírito Santo e do mover do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, através da Tua palavra e através da exposição da mesma. Fala conosco essa noite, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Abençoe cada pessoa que coloca conosco agora neste momento, que nenhum empecilho aconteça, que tudo ocorra da melhor maneira possível, para a glória e louvor do Teu nome. Oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Então, irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, Marcos capítulo 4, 30 a 32. Amém? O Evangelho segundo Marcos 4, 30 a 32. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí e juntos nós vamos ler a palavra do Senhor. O título dessa mensagem é O Reino de Deus e o Grão de Mostarda. Então o título da mensagem é O Reino de Deus e o Grão de Mostarda. O texto que nós vamos ler é Marcos 4, 30 a 32. Amém? Acompanhe comigo a leitura, por favor. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Amém? Vamos ler mais uma vez? Marcos 4, 30 a 32. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Irmãos, no domingo passado, anterior, nosso pastor Rony, ele pregou na parábola do semeador. E nós percebemos que nessa série de parábolas, tanto em Marcos como em Mateus, o Senhor nos fala de semente e semeador. A primeira parábola que nós vimos, foi nos trazida domingo passado, mostra a semente com a mensagem do Evangelho, que foi semeada em 4 terrenos distintos, ou seja, em 4 corações distintos. E o resultado em cada um deles. Hoje, nós não vamos falar sobre isso, porque a pregação passada, essa mensagem ficou muito clara para nós. Hoje veremos como Jesus assemelha o reino de Deus.
antes de nós iniciarmos na exposição do texto, eu quero primeiro dizer para os irmãos alguns aspectos do que não é e do que é o reino de Deus. Ok? Então vamos lá? O reino de Deus, irmãos, ele não é um domínio territorial, um local específico, uma área geográfica. O reino de Deus também não está fixado no céu, apesar de ter a sua origem antes da fundação do mundo. E apesar de ter vindo até nós, sobre nós, por meio do Senhor Jesus Cristo, que veio do Pai. O reino de Deus também não é a igreja não é o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? Vejamos o que Jesus diz em Lucas 17, 20 a 21. Jesus, ao ser interrogado pelos fariseus, Lucas 17, 20 a 21. Ao ser interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Baseado nesse texto, irmãos, nós percebemos que o reino de Deus está na vida dos servos que foram regenerados pelo poder do Espírito Santo. Então, o que é o reino de Deus? Como nós vimos anteriormente, Jesus anuncia o reino de Deus conclamando todos para se arrependerem. Jesus anuncia o Evangelho, a mensagem do Evangelho é o poder do reino de Deus. Para quê? Para que este reino se estabeleça na vida daquele que crê. Então, o reino de Deus está em nós. Não é um local, não é um território, não está no céu. O reino de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo e ele está na vida de todo aquele que crê, de todo aquele que foi regenerado, de todo aquele que foi transformado pelo poder do Espírito Santo e do Evangelho. Quais são as características do reino de Deus? Elas foram manifestadas na obra de Jesus Cristo, no ministério de Jesus Cristo. Quando Jesus aqui estava entre os seus apóstolos, entre os seus discípulos, e ele revelava através dos seus atos, através das suas palavras, através do seu ensino, o reino de Deus. O reino de Deus também é o testemunho de todos aqueles que foram regenerados e transformados pela poderosa obra da justificação. Essa obra da justificação e da reconciliação, ela foi feita na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, esta obra extraordinária feita através de Jesus, que é a manifestação do reino de Deus, ou seja, o reino de Deus se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. A vida de Jesus, o testemunho de Jesus, os sinais de Jesus e, por sua vez, a manifestação e os sinais dele na vida daqueles que foram transformados, esse é o reino de Deus. O reino de Deus é uma vida transformada, revelando o caráter, revelando o poder, revelando a pessoa de Deus. Primeiro por Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez carne. E depois para aqueles que vieram a crer no Evangelho e foram justificados, foram regenerados e transformados pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo com a sua morte e a sua ressurreição.
apesar do reino de Deus estar em nós, irmãos, ainda ele não se consumou plenamente. É um termo que se usa na teologia que diz, é o já, mas ainda não. Ou seja, o reino de Deus está em nós. A manifestação do reino de Deus está em nós. Mas o reino de Deus ainda não se manifestou plenamente. O reino de Deus será estabelecido um dia. Não somente os sinais e manifestações do caráter e da justiça de Deus, mas o reino de Deus sobre toda a terra, estabelecido sobre toda a terra, por toda a eternidade. Isso acontecerá na segunda vinda de Jesus. Nós aguardamos ansiosamente por esse dia. Eu quero trazer para vocês um texto que nos mostra, o apogeu dessa revelação do reino de Deus. Abra comigo, por favor, Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15. Em Apocalipse 11, versículo 15, diz a palavra do Senhor. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Está vendo, irmãos? Nós estamos aguardando esse dia. O dia em que todo o mundo será regido e governado pelas leis do reino de Deus. Por isso, ele já está em nós, mas ele ainda não se manifestou plenamente. Aguardamos ansiosamente o dia em que o reino de Deus se manifestará plenamente. Nós vivemos num mundo onde há tanta injustiça, onde há tanta maldade, onde há tanta mentira. E nós também não somos perfeitos, não somos plenamente perfeitos. Então nós também sentimos na nossa própria pele as limitações do que impera neste mundo. Mas haverá um dia em que o reino de Deus será pleno. Ele já está em nós, mas ainda não se manifestou plenamente. Então, meus irmãos, entendemos com esse pequeno princípio o que não é o reino de Deus e o que é o reino de Deus. Agora, nós vamos ver a parábola do grão de mostarda. E nós vamos procurar juntos, pela direção do Espírito Santo, entender esse ensinamento de Jesus. Amém? Vamos ler o texto que nós lemos no início novamente? Marcos 4, 30 a 32. Amém? Vamos juntos? Marcos 4, 30 a 32. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Amém? Então, meus irmãos, o grão de mostarda, naquela época, na Palestina, era a menor de todas as sementes. Que os moradores daquela época conheciam, o grão de mostarda era a menor de todas as sementes. Alguém que diga hoje, olha, a semente do morango é menor ainda. Bom, naquela época, naquele contexto, o grão de mostarda era a menor de todas as sementes. Jesus então usa essa semente tão pequena para dizer que a vinda do reino de Deus começou de uma maneira pequena entre eles, como uma pequena semente de mostarda, e que foi semeada na terra para se tornar uma grande árvore.
A semente de mostarda, apesar de ser pequena, se torna a maior das hortaliças. Não sei se você possa ter a curiosidade de pesquisar, mas acho que seria interessante você observar. Se você procurar saber, os pés de mostarda na Palestina são como verdadeiras árvores, que fazem seus galhos, né, como diz o texto. Então, o reino de Deus também vai crescer, assim como a pequena semente de mostarda insignificante crescia, se transformava na maior das hortaliças, assim também o reino de Deus começou pequenininho e cresceu e transformou-se extraordinariamente no mundo. Nós vemos o caso, por exemplo, de quando Jesus veio ao mundo, né? Ele nasceu na menor das cidades. Nasceu numa manjedoura, sem nenhuma ostentação, sem nenhum luxo. Olha o que diz o profeta Miqueias. Miqueias 5:2. Vamos ler? Miqueias 5:2. Está ali nos profetas menores, quase no final do Antigo Testamento. Abra lá. Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então o profeta Miqueias está profetizando a vinda do Messias, daquele que vai estabelecer o reino de Deus por toda a eternidade em breve, mas que também veio manifestar esse reino entre nós, e este reino está em nós pelo poder da regeneração do Evangelho do Espírito Santo. Então, o Filho de Deus, irmãos, ele é a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Ele veio simples e humilde, assim como profetizou Isaías. Vamos comigo em Isaías? Isaías 53, 1-3, um texto muito conhecido de todos os cristãos. Amém? Vamos ler juntos? Isaías 53, 1-3. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse homem simples e humilde transformou a história da humanidade em o antes e o depois dele. Percebem? Que quando Jesus aqui estava, as pessoas o desprezavam. As pessoas não o consideravam como um verdadeiro profeta de Deus, o mínimo. O Filho de Deus, a manifestação do reino de Deus, era desprezado, rejeitado, a ponto dos fariseus zombarem e dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, de onde Jesus viveu a sua infância, a sua juventude, antes de começar o seu ministério aos 30 anos? Eles diziam isso. Jesus não tinha nenhum status, nenhuma fama, não era um popstar do primeiro século. Era um ignorado e desconhecido. Mas esse homem, ignorado e desconhecido, esse homem desprezado e rejeitado, que até o último momento nem seus próprios apóstolos confiavam plenamente nele, e só vieram a ter realmente essa compreensão da magnitude do seu ministério
quando ele ressuscitou e apareceu diante deles. Esse Jesus, este homem simples, este pequeno grão de mostarda, que é claro, não é Jesus, mas assemelha-se ao reino de Deus, este transformou a história da humanidade em o antes e depois dele. Jesus, o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, começou pequeno, como uma pequena semente de mostarda, semeada nos corações dos apóstolos, dos discípulos e de todos aqueles que vieram a crer. E à medida que esses homens ouviam e aprendiam, esses homens, essas mulheres também aprendiam e ouviam e viviam e viam em Jesus, à medida que eles aprendiam e cresciam, o reino de Deus também ia crescendo na vida deles. Quando em Pentecoste, lá em Atos 2, eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo manifestou-se ali no dia de Pentecostes, aproximadamente 40, 50 dias depois de Jesus ter ressuscitado dos mortos, esse reino avançou de maneira poderosa. Você vai ver ali nos primeiros capítulos de Atos, no capítulo 2, inicia-se que o apóstolo Pedro, pelo poder do Espírito Santo, ele faz uma pregação, e na sua pregação 3.000 pessoas passam a crer em Jesus e o reino de Deus passa a manifestar-se na vida delas, porque elas são regeneradas e transformadas. Então o reino de Deus começa a avançar, logo depois mais uma mensagem, mais 2.000 pessoas se convertem. 5.000 pessoas e o reino avança. Aquela pequena semente na Galileia tornou-se como uma grande árvore e começou a alcançar os povos de todas as nações. Finalmente, irmãos, um dia, todas as nações se abrigarão no reino eterno de Deus, como Jesus disse. Quando nosso Deus julgar os pecados do mundo e quando Ele estabelecer o seu reino eterno, assim como diz o verso 32 do nosso texto, na parte B, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Percebem, irmãos? Que coisa extraordinária. Percebem como o reino de Deus começou, assim como Jesus disse, como uma pequena semente de mostarda, um pequeno grão de mostarda. Eu tive a oportunidade de ver, certa ocasião, um pastor mostrando o grão de mostarda. E ele colocou no dedo, vários grãos, num dedo. É pequenino, bem pequenino. Quando Jesus começou o seu ministério, quando Jesus começou a manifestar o reino de Deus e dizer o reino está entre vós, era pequeno. Mas hoje nós vemos que em cada canto deste mundo, mesmo nos lugares onde é proibido pregar o Evangelho de Jesus Cristo, há muitos que estão nas suas vidas manifestando o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus é a manifestação da obra, do caráter e da pessoa de Deus. O reino de Deus está na vida daquele que crê no Evangelho de Jesus Cristo.